Este trabalho objetiva levantar soluções, com base nos estudos da neurociência, para as dificuldades encontradas pelos alunos durante o processo de alfabetização. O trabalho tem como objetivo específico demonstrar, através das pesquisas do neurocientista francês Stanislas Dehaene, que o método sintético de alfabetização é mais compatível com o modo como o cérebro aprende a ler e escrever. Este trabalho foi realizado a partir de uma conversa com uma professora do primeiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Honorato de Luca, pertencente à Rede Pública de Educação de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Na nossa conversa procuramos entender as principais dificuldades em sala de aula e como a professora as supera. Professora, quais as principais dificuldades de aprendizagem que você percebe nas suas aulas? Nos últimos anos venho percebendo uma grande dificuldade de concentração nos alunos e também problemas relacionados à fala, que acabam dificultando o processo de alfabetização. Acredito que tais problemas sejam recorrentes do uso de telas desde bebê, celular, tablet, TV, entre outros. Como a senhora procura superar essas dificuldades? Busco planejar atividades que possam ajudar a sanar as maiores dificuldades da turma e, em casos mais graves ou específicos, encaminho para a coordenação da escola, para chamar as famílias e tentar encaminhamento aos órgãos de saúde. Você já aplicou o método sintético de alfabetização em sua sala de aula? Uso muito o método alfabético, quando apresento as letras do alfabeto aos meus estudantes, reforçando seus nomes em jogos, brincadeiras e até mesmo músicas, contribuindo para que eles sejam capazes de reconhecer as letras em qualquer contexto. Qual método de alfabetização você nota mais eficiente durante sua prática em sala de aula? Noto que o uso do método alfabético apresenta resultados logo no início da alfabetização do estudante. Porém, sendo necessário para aprofundamento leitura de textos contextualizados, apresentar as palavras e sua fonação. O neurocientista francês Stanislas Dehaene explica que existem neurônios especializados no processo de aprendizagem da leitura. Dehaene explica que o método sintético de alfabetização é considerado eficiente, pois ele parte da decomposição das palavras em suas unidades sonoras, ou seja, fonemas. Esse método ensina as relações entre os sons e as letras de forma sistemática, permitindo que os alunos construam novas palavras a partir do conhecimento dos fonemas e das regras de correspondência entre letras e sons. Dessa forma, o método sintético ajuda os alunos a desenvolverem a capacidade de decodificar palavras de forma mais autônoma e aprimora suas habilidades de leitura e escrita. Podemos dizer que aprender a ler consiste em, primeiro, reconhecer as letras, em como elas se combinam em palavras escritas, e segundo, em conectá-las com esses sistemas que procuram pelo som da fala e pelo significado. E o que é muito importante é que essas áreas laranjas e verdes, aqui, já existem para a linguagem falada. Então elas são compartilhadas entre a linguagem escrita e a linguagem falada. E não só isso, elas já existem nas crianças pequenas. Nós escaneamos os cérebros de crianças bem pequenas, que só têm alguns meses, e nessa época a gente já consegue ver a ativação nessas áreas quando elas escutam alguém falando. São as mesmas áreas que nos adultos processam o som da fala. Então, podemos dizer que ler não é criar algo totalmente novo. A leitura consiste em conectar, criar um link entre o sistema visual e o sistema da linguagem falada. Quando a criança vai para a escola aprender a ler, ela já vai com um sofisticado sistema de linguagem oral. Ela também chega com um sofisticado sistema de processamento visual. Mas ela precisa criar uma interface, um link, essa caixa de letras cerebral, que processa a informação visual das letras e conectá-la apropriadamente. E isso gera mudanças nesses sistemas-alvo.
Analisando as respostas da professora, nota-se a importância do método alfabético na realidade do estudante. Nesse método, a criança aprende primeiro os nomes das letras do alfabeto para, em um segundo momento, fazer as combinações silábicas e montar as palavras. No seu dia a dia, a professora notou que a palavração também tornou-se essencial a fim de aprofundar a capacidade de leitura dos estudantes, podendo apresentar palavras comuns, estimulando que as crianças façam o reconhecimento do som dessas palavras. Concluímos, portanto, que uma abordagem que combine elementos do método sintético alfabético e do método de palavração, apresentam-se como a estratégia mais eficaz para atender às necessidades variadas dos estudantes, em diferentes estágios de desenvolvimento da alfabetização.